Quero falar sobre Ana Hickman. O negócio está pegando fogo, teve novos desdobramentos nas últimas horas, com direito inclusive a uma acusação envolvendo um esquema de pirâmide financeira. Quem vai atualizar essa história para a gente é o David de Tarso. Associação criminosa, falsificação de assinatura, esquema de pirâmide financeira são algumas das acusações de Ana Hickman contra o ex-marido Alexandre Correia. Nesta quarta-feira, a apresentadora de TV foi até a sede do DEIC em São Paulo prestar depoimento. Tanto ela quanto a advogada de defesa saíram do Departamento Estadual de Investigações Criminais sem falar com a imprensa. Ana abriu uma queixa-crime contra o empresário que a Jovem Pan News teve acesso. O documento de 46 páginas aponta que Alexandre fraudou algumas assinaturas dela. Além das fraudes, a investigação particular constata a falta de registros de transações financeiras e contábil com informações duplicadas e contratos de financiamento bancário. Nos supostos falsos documentos, consta uma confissão de dívida de Hickman de pouco mais de R$427 mil. O delegado Fábio Pinheiro Lopes, diretor do DEIC, afirmou que todas as acusações serão investigadas a partir do inquérito instaurado. Foram feitos vários contratos que a Ana não reconhece a assinatura como dela. Ela até desconhecia esses contratos. Então a gente vai apurar para ver quem fez esses contratos, quem auferiu o lucro desses contratos, para quem foi beneficiário dessas eventuais fraudes. Vai ser instaurado, foi instaurado ontem o inquérito. Hoje ela compareceu aqui para ratificar as declarações, ela foi ouvida na divisão. Depois ela conversou comigo lá para me esclarecer com mais detalhes tudo que aconteceu. E agora só o tempo e as investigações vão fazer, porque isso tudo depende de perícia, de grafotécnico. A gente precisa chamar as pessoas que trabalhavam com ela, colher material caligráfico de todos e ver com os bancos quem que entabulou esses contratos, porque se alguém falsificou a assinatura dela, alguém recebeu esse contrato do banco falsificado. Por outro lado, a defesa de Alexandre Correia afirma que em nenhum momento o ex-marido de Ana Hickman falsificou assinaturas ou até mesmo promoveu desvios de dinheiros e que vai provar a inocência durante o inquérito. O advogado de Alexandre Correia, Eni Murad, nega as acusações por parte de Ana Hickman e afirma que ela deve estar em surto por causa da situação financeira complicada. A empresa passou por uma grave crise econômica e Ana Hickman não está sabendo lidar com o assunto. Porque quando um cidadão comum passa por um problema econômico, ele vai no banco, ele renegocia suas dívidas, ele adere ao programa que o Lula fez aí para quitar as dívidas, mas a Ana Hickman está tentando resolver um problema financeiro das empresas dentro de uma delegacia de polícia, acusando o marido de fraudar. Ela vai ficar surpresa ao verificar que mais de 80% de todos os recursos sempre foi destinado à própria pessoa física de Ana Hickman, que tem um custo muito alto. Então, tudo isso é fantasioso. Tanto é que já tem 30 dias que ela acusa o marido da fraude e até agora isso só ficou no campo da suposição. Ana Hickman ainda citou que Alexandre Correia aparece como o único beneficiário de duas doações que totalizaram R$200 milhões. Mas o advogado do ex-marido nega que Alexandre tenha feito isso. Então nós não sabemos o porquê disso tudo, porque não é verdade. O Alexandre não desviou dinheiro, inclusive hoje ele passa por situação de vulnerabilidade financeira, o que se contrapõe a tudo que ela está denunciando. Nós cremos que alguém criou um falso dossiê e ela está acreditando nesse documento e está tomando as medidas dela. Um outro inquérito instaurado na polícia apura se houve violência física do ex-marido contra a apresentadora na Lei Maria da Penha. A defesa de Alexandre nega também que ele tenha tido qualquer atitude que configure agressão. E, gente, a reportagem do nosso David de Tarso contando um pouquinho essa história. Em primeiro lugar, uma história muito triste, né? Envolvendo uma das maiores apresentadoras aí do Brasil, que é a Ana Hickman. E a gente vai repercutir isso daqui a pouquinho. São 10h30 para você que está no rádio. Olha, só para a gente entender, Alan, são várias as acusações de crimes, mas eu queria que você pudesse explicar como é que funciona esse esquema de pirâmide, porque não é uma coisa nova, né? Não é. Geralmente, a pirâmide, a pessoa fala assim, olha, invista aqui, sei lá, R$5 mil comigo,
que você vai ter uma rentabilidade de 20% em um mês. É uma rentabilidade altíssima. Absurda. E aí o que acontece? A pessoa vem com esse discurso... É um fundo, como uma espécie de fundo. Como se fosse um fundo, né? Ela vem com esse discurso e aqueles primeiros, de fato, você paga, você dá uma rentabilidade, porque isso vai fazer com que essas pessoas, né, sejam porta-vozes da pirâmide, vão fazer o marketing da pirâmide. Não, de fato, funciona, eu recebi. Então, aqueles primeiros sempre vão fazer um grande alarde. O problema é que o último apaga a luz, né? E não tem dinheiro suficiente para todo mundo, né? Não existe milagre. Então, basicamente, o esquema de pirâmide, ele funciona assim, prometendo uma alta rentabilidade, certo? Você capta bastante recurso, paga algumas pessoas e depois, você foge com o dinheiro. Toda pirâmide é assim. E por que as pessoas caem nesse tipo de golpe até hoje? Porque as pessoas são movidas muitas vezes pela ganância, pela rentabilidade muito fácil. Não existe milagre no mercado financeiro. Se você quiser uma rentabilidade mais alta, você vai assumir risco, não tem como. É muito difícil ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então, se alguém te oferecer algo com uma rentabilidade desconfie na hora. Vai ganhar 20% ao mês, é uma coisa... Não existe. Não existe. E nem 10, nem 9. E existe aí, Paulinho, tem tantas instituições sérias, o mercado financeiro brasileiro ele é muito bem organizado. Então, comece investindo por meio de uma corretora. O Alan, esse caso ele é muito pior porque ele envolve um negócio chamado matrimônio, né? Amor, tempo, né? São décadas aí que eles estiveram juntos. Então você imagina para Ana Hickman, óbvio que tudo tem que ser investigado, a gente precisa avaliar se realmente essas acusações são acusações verdadeiras, mas caso elas se confirmem, imagine para Ana Hickman ser usada dessa forma. Um negócio surreal, né, mano? Surreal. Casamento de mais de 20 anos. A violência dentro do matrimônio não tem classe social. Né? Porque muitas vezes a gente fala de violência contra a mulher, de agressão, como se fosse algo restrito a famílias pobres. E, na verdade, não. Esse tipo de situação que uma pessoa se aproveita da confiança e do suporte emocional, do laço emocional com a outra pessoa, para praticar violências de toda a ordem, seja do aspecto financeiro até o aspecto físico, infelizmente é algo que todas as classes sociais estão sujeitas a acontecer. Por isso a gente precisa falar sobre isso sem tabu e mostrando que há um horizonte de liberdade para essas mulheres que são vítimas desses relacionamentos. Elas precisam ter confiança de que podem construir uma rede de apoio para saírem dessa situação e viverem suas vidas sem esse tipo de violência. Agora, o que eu não consigo entender na prática é como é que ela não sabia de nada? Como é que você, por exemplo, Pepe, está casado há 20 anos e você não sabe que o seu marido simplesmente está movimentando alguns bons milhões de reais em relação ao teu trabalho, assim? Do ponto de vista prático, é só essa a minha dúvida. Como é que ela não sabia de nada? Essa é uma questão que realmente a gente fica se indagando, né? E mostra também que a relação é muito complexa, né? Você não conhece as pessoas que estão do teu lado todo dia. Então isso gera várias questões, inclusive essa, né? Ele tendo supostamente utilizado de esquema de pirâmide para se enriquecer, que deu errado e acabou prejudicando as finanças da família. E ele convivia diariamente com ela. Ou seja, as relações humanas, elas têm um grau de complexidade muito grande, né? Você não conhece as pessoas na essência, né? Então, todo relacionamento, para ser bom, né, você tem que conversar, dialogar e tem que mergulhar na essência da pessoa para evitar esse tipo de coisa. Mas eu diria que isso é um aspecto que não é exclusivo da Ana Hickman, que muita gente que acaba muitas vezes não gostando de lidar com dinheiro, de gerir as contas e tal, confia no parceiro
para gerir a vida financeira. Mano, tem um detalhe aí. Existe tem um detalhe isso aí. com muita frequência. O que eu não consigo entender é que ela nem desconfiava, gente. A questão é a seguinte, Não é possível. é porque a gente precisa lembrar que existe uma das espécies de violência contra a mulher, e é na verdade uma violência matrimonial, que é a violência econômica, financeira, né? Isso está inclusive na Lei Maria da Penha. E essa violência, espécie de violência, passa inclusive por deixar a pessoa sem acesso às informações a respeito do quanto entra, como é que está sendo administrado. Algumas mulheres recebem uma mesadinha, entendeu? É o caso, por exemplo, da denúncia feita pela Nayara Azevedo, que ela sendo uma cantora famosa, que seria em tese rica, ela ganhava uma mesada do marido, não sabia sequer quanto entrava na conta. Então, às vezes não é pela confiança, às vezes é pela imposição, pela obrigação. Mas fica quieta e vive com esse tanto de dinheiro. Porque às vezes começa... Ele era empresário. Às vezes a mulher começa confiando e aí a relação ganha uma configuração específica que depois a mulher não consegue retomar as rédeas da própria vida. A engenharia está feita de uma forma que não tem como voltar. Tem uma questão também que eu acho que é precedente, mano, que é o seguinte: as mulheres normalmente se colocam numa situação naturalmente de subjugada ao homem, não é? Então, eu não quero cuidar das finanças porque as finanças não é meu papel. Uma questão cultural, né? Então, infelizmente, isso gera essas distorções que a gente está vendo no caso da Ana Hickman. E muitas vezes o homem chega e diz, não, deixa comigo que eu administro, não se preocupa com isso, não vai faltar dinheiro, tá aqui. E aí a relação vai se construindo, tem aquela confiança e de repente a coisa degringolou. E para muita gente, às vezes, cuidar das finanças é um troço meio chato, meio complexo. Deixa eu ficar aqui focada na minha carreira, né? Eu já tenho muita coisa para fazer. Imagina, a agenda dela devia ser muito corrida, enfim. E você toca aí, e aí acaba misturando a atividade empresarial com a atividade dessa, né, de, entre aspas, aí, mercado financeiro, né, de pirâmide. Então fica meio complexo entender. Você fala, ele faz um negócio, né, o pessoal pergunta, ele mexe lá com uma coisa de mercado financeiro. Os investimentos nos aí. investimentos. Então é difícil, você tem que estar mesmo no dia a dia, né, saber o que está acontecendo. Agora, esse tipo de Nelson, ontem o ex-marido da Ana Hickman teve uma vitória importante na justiça para ele, que foi a concessão aí de um calendário de visitas para que ele possa ver o filhinho deles, que é o Alezinho, que está no meio de toda essa treta e com certeza está sofrendo muito. Você acha que é uma decisão correta essa? É uma decisão correta. Infelizmente está uma criança envolvida e a gente tem já uma acusação feita pelo próprio ex-marido da Ana Hickman contra ela de alienação parental, que seria uma espécie de impedir com que o pai tivesse acesso ao filho, tivesse visitas ao filho, e aqui é importante para todo mundo saber, por pior que seja o ex-marido ou a ex-mulher, o ex-sogro, a ex-sogra, eles têm direito de ter acesso à criança. Pode ter acusação de pirâmide financeira, pode ter acusação de qualquer tipo de... Nelson, mas a juíza deixou claro que ele pode ver a criança, mas não pode se aproximar da apresentadora. Claro, porque daí tem uma questão lá de medida protetiva que tem que ser respeitada. Mas é um direito tanto dos pais, pai ou mãe, avô, tio, irmão, quanto da criança de ter acesso a esse convívio que não tem a ver, não pode ser contaminado pelas brigas dos pais. Agora, Pepe, ela ficou ontem na delegacia prestando depoimento por 2 horas, ou seja, um longo depoimento aí que foi dado pela apresentadora Ana Hickman à Polícia Civil. Não, sim, essa história deve ter várias digressões, vários fios soltos que a polícia está querendo juntar para poder formar a convicção policial e instruir o caso, né? Agora, eu concordo com o Nelsinho, né? A criança não tem nada a ver com a briga entre o pai e a mãe. A criança tem um pai e a criança tem uma mãe. E para a criança é bom o convívio com os dois, né? Independente dos problemas pessoais e dos problemas familiares do casal. Então, mas o que ela disse no depoimento, inclusive, é um negócio muito sério, mas extremamente sério, porque ela está acusando também o ex-marido de ter fraudado documentos e fraudado, inclusive, a assinatura dela para obter empréstimos no nome da ex-apresentadora, da atual apresentadora da TV Record. Ou seja, um negócio grande, absolutamente inacreditável se for comprovado, né? Se você for ver assim, tudo que a Ana Hickman acusou ele, né? Ele está fadado a ser processado por diversos crimes, né? Fraude, falsificação ideológica, lavagem de dinheiro, estelionato, envolve uma... Ou seja, a questão aí realmente é muito grande, né? Por isso que a Ana Hickman ficou quase 2 horas na delegacia e deve voltar várias vezes ainda, né? Esse não vai ser com certeza o último depoimento dela na delegacia. Mas isso é bom porque a justiça, né, e a formação do inquérito policial tem o seu tempo. Quanto mais
ouvir a Ana Hickman e ouvir o ex-marido dela, a polícia vai conseguir formar o processo. Eu estou com os crimes aqui que estão sendo colocados na mesa em relação ao Alexandre Correia, né? E nós estamos falando de falsidade documental, falsidade ideológica, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro, associação criminosa, estelionato e crime contra a economia popular. São esses que estão na mesa lá na polícia. Só que tem um detalhe, tem um detalhe aí. Agora, na fase de investigação, claro que tudo é colocado na mesa para investigação, mas isso tudo vai afunilar depois, viu, Paulinho? Porque não dá para a pessoa responder por todos esses crimes se um é meio para o outro. O uso do documento falso é para praticar o estelionato. Então, um vai absorvendo o outro. Um negócio que chama princípio da concussão, se não me engano, no direito. Então, assim, é claro, na investigação amplia e depois vai afunilando, a defesa vai trabalhando e os fatos vão se esclarecendo a ponto de chegar numa conclusão final. Se é culpado ou não e por que crime ou não, não necessariamente todos esses. O que foi, Maninho? Não, isso tudo sem falar da acusação de violência contra a mulher, Lei Maria da Penha. Então, as coisas vão... Que foi aquele fato que eclodiu e que... Exato, que deu origem a todo esse caso na imprensa. Muito bem.